Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição das Jornadas de Criminologia, que vai já na sua 8ª sessão e que teve, nas palavras do Sr. Reitor, a melhor apresentação que se podia fazer acerca não só dos objetivos, como daquilo que são realmente as bases do curso de Criminologia e aquilo que se pretende com esta dinâmica das jornadas, que, como vos digo, vai já na 8ª edição. Cabe-me a mim apresentar este primeiro painel, que conta com a presença da doutora Susana Garcia. Bom dia. Que nos irá falar de um tema que para mim é muito caro, como os meus alunos sabem, refletindo sobre a mútua influência entre os mídia e o crime. Mídia versus crime, uma mútua influência. Passo a apresentar a doutora Susana Garcia, que, para além de licenciada em Direito pela Universidade Católica e advogada há pelo menos 15 anos, é também pós-graduada em Ciências Jurídicas e é comentadora no programa da TVI 24, SOS 24. Doutora, a audiência é sua e aguardamos a comunicação. Obrigada, bom dia. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito e queria solidarizar-me com a vossa ambição legítima de verem reconhecida a vossa licenciatura, não só pela utilidade que tem, mas até por uma questão de justiça com referência a tantas outras, que não têm seguramente a mesma utilidade que a vossa tem para a manutenção também da paz e da segurança pública, através de uma atividade de investigação criminológica que vai assumindo cada vez mais importância na sociedade em que nós estamos. Em relação ao tema, eu gostaria de fazer esta apresentação de uma forma, aliás, também num diálogo com vocês, para ouvir o vosso input sobre este assunto. Eu gostaria que pensássemos mais e que fizéssemos apelo a algo que é cada vez mais raro nos dias que correm, que é o juízo crítico, porque é disso que está em causa em relação a este tema. Já vamos ver como. Como é que os média conseguem influir na justiça e também noutros domínios, mas para o que aqui nos interessa na justiça, e vice-versa? Qual é que vocês pensam que é o elemento que permite que os média influenciem a justiça? Alguém quer arriscar? Através de que figura, através de que realidade dinâmica é que os média lançam mão para poder influenciar, primeiro, aliás, como nós sabemos, a estrutura política e depois a estrutura judicial, seja ela no plano legislativo, seja ela no plano jurisprudencial? Bom, a forma como os média recorrem a essa influência é através daquilo que se chama opinião pública. E se eu vos perguntar o que é a opinião pública, qual é o conceito que vocês arriscariam indicar como opinião pública? Eu diria que todos vocês intuem o que ela é, mas não me conseguem definir. É difícil, de facto, fazê-lo e, inicialmente, os estudos científicos sobre esta mesma matéria começaram no século XVIII. Todos nós já sabemos que havia o conceito de opinião pública na antiguidade clássica grega, mas, tal como nós a conhecemos hoje em dia, começou no século XVIII e com maior premência no século XIX. No século XVIII, através das ideias iluministas, por oposição às monarquias absolutas, assento num pressuposto fundamental que era o indivíduo tem que ter a capacidade de raciocinar e manifestar aquilo que pensa livremente, sem constrangimentos, neste caso da monarquia, mais tarde do Estado. Ora, inicialmente, sobretudo na década de 50, com dois vultos, nomeadamente até um que me é bastante caro, que é uma mulher,
e feminista também, sem querer com isto fazer conotações com estes movimentos mais radicais que existem hoje em dia. Temos a senhora doutora Noel Newman e, sobretudo, Lazarsfeld, que nos vêm apresentar estudos muito importantes que foram usados no âmbito da política. Se é verdade que a comunicação social, na altura escrita e depois mais tarde nas outras modalidades televisivas e radiofónicas, conseguiram influenciar bastante o poder político, é manifesto que hoje em dia conseguem também influenciar o poder judicial. E hoje em dia, aquilo que se diz que é a opinião pública, um consenso generalizado de ideias na sociedade, comungadas por uma maioria de pessoas, que assume uma proporção tão grande que se passa a considerar massa essa que depois é usada pelos média, tendo os média aqui uma posição formadora, tendo os média aqui uma posição também manipuladora. E é aí que está o risco, e é por isso que eu disse inicialmente que era importante apelarmos ao juízo crítico para não nos deixarmos levar por estas tendências manipulativas dos média, que assentam sobretudo num pressuposto que é numa cultura do medo. Nós, enquanto individualmente considerados, apesar de estarmos preocupados com as notícias, temos sempre uma espécie de notícia que nos é sempre mais cara e que nos chama sempre mais atenção. Aquela que está ligada com a nossa segurança. E o que afeta sobretudo e mais diretamente a segurança é o crime. Como os média têm a noção de que isso é algo que chama a atenção ao consumidor, ao público em geral, naturalmente que, ambicionando o maior nível possível de destinatários nesse processo de comunicação, veicula com frequência as notícias de criminalidade de uma forma que sabe que irá ser apelativa, que irá chamar a atenção. Por exemplo, Portugal é o país de todo o mundo que apresenta... estamos no ranking número 4. O ano passado éramos 5º, agora estamos no ranking 4, em termos de criminalidade e segurança. Portanto, somos um país seguro. Não obstante, se nós nos sentarmos e ligarmos a televisão, somos bombardeados, sobretudo em alguns canais, com notícias que nos fazem sentir inseguros. E é essa mesma insegurança, essa cultura do medo, que é uma forma de que os média lançam mão para instrumentalizar-nos a nós e também chegar à justiça. Já vamos a esse aspecto. E pergunto-vos eu, consideram que é mais benéfica essa influência dos média na opinião pública que tem uma repercussão no âmbito judicial ou que é perversa essa mesma influência? Alguém quer arriscar alguma resposta? Perdão? Bom, se nós tivermos uma sociedade perfeitamente instruída e alerta a essas mesmas estratégias de manipulação, conseguimos combater aquilo que é o resultado final, que é a sociedade do medo, que advém dessa cultura do medo. E isto tem imensa importância quando nós considerarmos esta questão do ponto de vista... transvasarmos do ponto de vista macro e centrarmos no ponto de vista concreto. Ou seja, quando um indivíduo, neste cenário, é suspeito da comissão de um crime, nós vamos, por exemplo, dar o caso da violência doméstica. Se analisarem, e eu tive o cuidado de fazer isto já há alguns tempos por causa de um outro assunto, se analisarmos as notícias que são veiculadas pelos meios de comunicação social nos últimos 4 anos, com exceção do presente, porque, como sabem, já temos um relatório da UMAR provisório, que vai ser lançado agora no mês de novembro, e que nos indica que, de facto, 2018 já ultrapassou aquilo que era o ano passado em termos de estatística de femicídio e de incidentes de violência doméstica sem morte por parte do outro cônjuge. Não obstante, com exceção deste ano, nos últimos 4 anos anteriores, apresentavam-se estatisticamente números cada vez mais reduzidos do incidente de violência doméstica. Mas,
Se vocês vissem o Canal 1, Canal 2, 3 e 4, as notícias que eram veiculadas era aumento da violência doméstica. Eu cheguei a ver mesmo escrito assim, aumento das estatísticas indicam que o crime de violência doméstica em Portugal continua a crescer. E isso é falso. Se nós fecharmos os relatórios do ano 2012, 13, 14 e 15, verificamos que existe uma redução abissal. Se eu vos disser que em 2012 32 mulheres foram mortas e em 2016 apenas, quando eu digo apenas, não quer dizer que sejam poucas, bastaria uma, 18 foram assassinadas neste contexto de feminicídio, pensaria que esta realidade pertenceria a outro país qualquer que não a Portugal. E o que é que gera isto na comunidade em geral? Um sentimento primeiro de insegurança e um sentimento de insatisfação para com o poder judicial. E é legítima essa insatisfação, assente neste pressuposto errado? Manifestamente não, porque gera uma necessidade de repressão. E essa necessidade de repressão que o povo pede, assente nestes pressupostos errados, que não correspondem aos factos, tal como eles estão estudados e analisados por 3 instituições em Portugal distintas, nomeadamente com um papel muito relevante da APAV e da UMAR. Então, ao estar a exigir esta repressão ao poder judicial, estamos a fazer com que o direito penal deixe de ser o direito penal, tal como nós conhecemos garantisticamente, porque estamos a falar de um ramo que interfere de forma mais definitiva com a nossa liberdade, com as nossas garantias fundamentais, os nossos direitos fundamentais. E esta visão repressiva faz com que necessariamente, é evidente que se vocês perguntarem a algum magistrado se é influenciado pela opinião pública, veiculada nesses média e influenciada pelos média, se perguntarem se o mesmo se deixa influenciar por esta histeria coletiva, o mesmo dir-vos-á que não. Mas o magistrado é um indivíduo como nós somos e está também ele sujeito à influência necessária e, sobretudo, ao escrutínio do povo. É que se é verdade que uma forma de nós fiscalizarmos um poder que é imparcial e independente, que é o poder judicial, e isso é bom, a publicidade das sentenças e dos acórdãos é sempre uma forma de nós sabermos o que é que se passa no meio judicial, já que eles não têm outra forma de ser fiscalizados, a não ser por instâncias superiores. Portanto, dentro da mesma cúpula, é bom para o cidadão saber o que é que se está a passar neste domínio. Não obstante, se as notícias forem veiculadas de forma como normalmente são, sensacionalista, porque é isso que vende mais, porque quanto mais violência, quanto mais invasão da privacidade do indivíduo, quanto mais denegação de princípios constitucionais fundamentais, como, por exemplo, a presunção da inocência, maior audiência. Então, se chegarmos a este ponto, é óbvio que nós estamos a colocar em causa a imparcialidade consciente e inconsciente da pessoa que vai tomar uma decisão sobre o processo crime que está ali em causa. E nós podemos também analisar isto de forma muito contextualizada. Há pouco tempo tivemos um caso de um abuso sexual de uma senhora cuja pena foi suspensa na sua execução. Toda a gente tinha uma opinião sobre esta matéria. Todos os jornalistas passaram esta notícia e toda a gente tinha uma opinião sobre o assunto. E eu pergunto, quantas dessas pessoas que pensam que têm uma opinião sobre o assunto, porque isso não é uma opinião, leram de facto o acórdão inteiro? E eu dir-vos-ia que se foi metade, é muito. E isso é um risco grande. E afeta-nos a todos nós. E como é que nós poderíamos ultrapassar este assunto? Pergunto-vos novamente, como é que vocês acham que nós poderíamos fazer com que os média pudessem tratar da questão da criminalidade sem transvasar os limites necessários ao respeito dos nossos direitos, liberdades e garantias fundamentais, nomeadamente da presunção da inocência? Conseguem arriscar?
Ninguém? É assim, se calhar, na minha opinião, eu já queria ter um profissional, nomeadamente da nossa área, ou se calhar, não... Diga, arrisque. Não estamos já na nossa área, mas, por exemplo, uma equipe multidisciplinar a tratar desses assuntos específicos. E não comentadores que, se calhar, tal como disse, por vezes não leem os acórdãos por inteiro, ou se calhar têm uma mera opinião e não uma crítica fundamentada. É só uma opinião. E bem, um dos riscos fundamentais, hoje em dia, é que qualquer pessoa, e eu estou dentro dessa equação, não nestes pressupostos, mas também sou uma comentadora, é que qualquer pessoa, hoje em dia, pode ter os holofotes centrados em si e dizer o que pensa sobre o que quer que seja, sem que, para tanto, tenha estudado. A exigência de maior rigor técnico-científico, por parte das pessoas que são escolhidas pelos média para comentar, fosse o que fosse, sobre determinado ramo científico, sobre determinado aspecto, deveria ser uma constante preocupação de todos os nossos órgãos de comunicação social, mais do que a forma como a opinião é veiculada, sem base e sem substrato, mas que, todavia, dará audiência em função da forma e não do conteúdo. Então, nesse mesmo sentido, tem perfeito cabimento a sua sugestão de que, por exemplo, vocês teriam um papel fundamental em termos de contribuição para esse mesmo domínio. Mas, mais ainda, quando nós pensamos nos média enquanto controladores do poder político, e que podem influenciar, e o poder político tem noção disso, e por isso é que não raras vezes quer controlar os órgãos de comunicação social, é também verdade que aquilo que Noel Neumann dizia nos anos 50 faz ainda mais sentido hoje do que o que fazia nos anos 50, quando se diz o poder político está sujeito a nós, ao cidadão, ao direito do voto. E é influenciado pelo cidadão nas suas legítimas aspirações legislativas. Ou seja, em 2015, todos nós nos recordamos das reformas legislativas da Sra. Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz. Tínhamos vindo de um cenário, se recordam, de um dos processos, diria até, do primeiro processo fundamental, com abrangência de grandes figuras públicas, que era o célebre processo da Casa Pia. Nessa altura, houve uma alteração legislativa, que até se costumava dizer no meio jurídico que tinha sido uma alteração legislativa feita à medida dos arguidos. Houve uma alteração legislativa no âmbito do cúmulo jurídico que facilitava, de facto, e diminuía a pena que era aplicada aos arguidos. Como reação, porque a opinião pública acolheu de forma muito negativa essa alteração legislativa, no Ministério da Sra. Doutora Paula Teixeira da Cruz houve uma agravação de todos os crimes, em agosto de 2015, uma agravação de todos os crimes de cariz sexual, de violência contra a liberdade e a autodeterminação sexual, e houve também uma lista, que as pessoas vulgo dizem, a lista dos pedófilos, que não é dos pedófilos, aliás, porque a pedofilia é uma parafilia, não é um crime. O crime é o abuso sexual que decorre dessa parafilia. Mas, perguntar-se-ia, a alteração legislativa teve proveito social? Se eu vos dissesse, por exemplo, que em 2017 nenhuma força e serviço de segurança tinha consultado essa lista, achariam que eu estaria a exagerar? Não estou. Em novembro de 2017, 2 anos depois da criação dessa lista, que foi uma reação ao caldo mediático que se fez sentir nessa altura, nenhum agente da PJ, da PSP ou da GNR consultou essa mesma lista. Mas, enquanto que o poder político tem fiscalização, dirá, teoricamente, que o poder judicial não tem fiscalização. Na última rácio não tem, porque nós, o povo, não podemos colocar em causa as decisões judiciais.
Não podemos responsabilizar um juiz por decidir de uma forma ou decidir de outra. Mas aquilo que Neumann nos ensina é que o terror da opinião pública tem um fundamento mais democrático que o poder político, porque radica no povo, e tem uma capacidade de julgamento mais determinante do que o poder judicial. Querem ver? Ainda falando sobre o caso dos abusos sexuais, há uns anos atrás, na altura deputado, chamado Carlos Pedroso, tinha sido indiciado e abriu-se o inquérito pelo crime... Perdão? Paulo Pedroso, sim. Eu disse o quê? Carlos. Ai, peço desculpa. Paulo Pedroso, peço desculpa. Tinha sido indiciado pela Comissão de Crimes de Abuso Sexual. O inquérito decorreu os seus termos. O Poder Judicial disse: arquive-se. O senhor não chegou a ser absolvido porque não houve julgamento, mas o Poder Judicial retirou de si a suspeição do crime. E o que fez o poder da opinião pública? Portanto, o Poder Judicial absolveu, entre aspas, porque não foi a julgamento, mas o poder da opinião pública condenou-o. E não há forma nenhuma de ultrapassar isso. E é por isso que Noel Newman dizia que o julgamento da opinião pública é muito mais temido que o julgamento do Poder Judicial. E como é que nós chegamos a esse julgamento da opinião pública? Porque a opinião pública, para ter uma opinião, tem que ter informação. Essa informação é veiculada pelos órgãos de comunicação social. Pensaria, é legítimo considerarmos que essa informação é dada de forma perfeitamente imparcial também, porque é isso que se exige da comunicação social. Liberdade, por um lado, como direito e como dever, responsabilidade, imparcialidade. Se nós formos ver a forma como as notícias nessa altura foram veiculadas, verificamos que o juízo condenatório já estava espraiado em todas aquelas notícias. Era quase impossível que a opinião pública não fizesse um juízo coletivo de censura de actos que entendia que tinham sido cometidos, apesar do Poder Judicial dizer que não teriam sido cometidos. Por isso, torna-se extremamente importante nós exigirmos no tratamento de qualquer aspecto criminal que se respeite um princípio fundamental com respaldo constitucional, que é o da presunção da inocência. Mas mais, quando uma sociedade está constantemente bombardeada por notícias violentas referentes ao crime, e estatisticamente quanto mais violenta é a notícia, maior é a audiência, gera-se também um caldo cultural que propicia a repetição dessa mesma violência. E sobre dois pontos de vista distintos. Como nós estamos acostumados à violência, tornamo-nos inconscientemente mais violentos, e porque somos bombardeados com notícias pormenorizadas da violência desses crimes, supomos que aprendemos a cometer esse crime. Portanto, se alguém tiver essa ideação criminológica dentro de si, com a veiculação irresponsável da informação, tal como ela está a ser feita hoje em dia, mais facilmente se gera em si um elemento catalisador para a comissão do crime. Não quer dizer que tenha sucesso nisso. E, mais uma vez, aqui, a vossa importância profissional. Por exemplo, às vezes a comunicação social e até outro tipo de notícias veiculadas noutros meios, como a internet, nós verificamos notícias tais como esta. Indivíduo decidiu matar outro numa noite, meteu-o numa banheira, submerso em ácido sulfúrico, e foi dormir a esperar que no dia seguinte acordava de manhã e já não havia nenhum vestígio biológico na sua banheira. E se nós formos ver, há imensas pessoas que depois recorrem aos mesmos modus operandi, porque a notícia foi veiculada pelo jornal A, nestes pressupostos, e o senhor pensava que se poderia safar desta forma. Ou, por exemplo, pegam no corpo da vítima e queimam-no, pensando que essa combustão seria suficiente para a dissipação do cadáver. É evidente que não é,
porque é necessário atingir graus bastante mais elevados, similares àqueles que ocorrem na incineração dos cadáveres, que é impossível uma pessoa normal fazê-lo sem o equipamento adequado, e é também evidente que não é possível conseguir, em 6 ou 8 horas, dissipar músculos e minerais, que nós também somos minerais, cabelo e ossos, apenas e só com recurso à submersão em ácido sulfúrico numa noite. Mas essa mimicação acontece com frequência. E porquê? Porque as notícias são veiculadas desta forma. É assim tão importante, quando nós damos a notícia de um homicídio, descrevermos o modus operandi do mesmo? Sobretudo para um contexto não científico e não académico? Tem relevância isso para todos nós? É um aspecto que contribui positivamente para todos nós? O que é que acham? Deveria a notícia ser dada só como um incidente de homicídio ocorreu aqui nesta altura contra aquela pessoa, neste dia, ou deveria-se dar pormenores como habitualmente se dão, com fotos inclusive e tudo, em relação a este incidente de que nós estamos aqui a falar supostamente? O que é que acham? Perdão? E porquê? Estamos a avançar e eles, portanto, a minha área é a polícia, e, portanto, eu sou criminologista. Já agora qual? Eu, sim, PSP? represento as 8 forças de segurança, neste caso a IPA, Muito bem. National Police Association, do qual representa as 8 forças de segurança em Portugal. Eu só começando aqui no início, portanto, a diferença que existe entre um criminologista e um jornalista é muito diferente. Enquanto o criminologista ou agente ou o OPC, portanto, interessa-lhe recolher provas e apresentá-las em tribunal. Enquanto que o jornalista tenta vender. Portanto, e quanto mais for a notícia, mais... Quanto mais violenta, maior a audiência. Maior é a audiência e maior a venda. Portanto, essa é uma parte. Agora, eu lamento quando, como polícia, portanto, quando aparece a maneira como o indivíduo apareceu, o que é que se fez, eu acho que isso não devia de ser do público. Portanto, estamos a criar a outra parte. A polícia não estamos mais avançados. Nós não temos aqui portanto, como na América, ou aquelas séries que se fazem, porque isso não é real, não é? Portanto, agora, nós, polícia, interessa-nos, sim, portanto, temos laboratórios, interessa-nos como é que foi, e casos que servem para depois descobrir de outras formas. Agora, estamos a demonstrá-las ao indivíduo, aos criminosos, portanto, privilegiando-os mesmo assim, portanto, eu acho que não. Portanto, até mais simples do que isso, portanto, neste momento, a PSP, neste caso, portanto, tem brigadas formadas por elementos, estamos trabalhando com a Arménia e a Croácia, portanto, à civil, com mochilas, passando por turistas, para se conseguir apanhar os carteiristas. Portanto, os carteiristas dos elétricos, como sabe a doutora, dos transportes públicos, neste momento optaram mais pela rua. Isto porquê? Porque o crime vai de 1 a 8 anos, e enquanto se for na rua vai até aos 5, e a partir daí sai com pena suspensa. Mas não devia de vir essas fotografias que se lá põem. Sai com pena suspensa só em 23% dos casos, porque só em 23% dos casos é que são aplicadas penas suspensas, nos outros é muito. Sim, como sabe, tanto, neste momento temos menos 1000 e tal pessoas que saíram da cadeia para se utilizar o sistema, porque a lotação já lá não chega. Portanto, e essa é nesse sentido. Portanto, eu acho que muitas coisas que são lá postas, a informação tem que sair de um lado. E como polícia, falo mesmo contra a polícia. Se é dali que ela sai, está errado. Portanto, não interessa-me estar a mostrar ao indivíduo como é que ele foi apanhado em tribunal. Terei que escrever no auto e terei que lá sim, mas apresentar. Isso é no tribunal. Sim, sim. Isso é no tribunal. Agora, também na outra parte, vindo aqui um bocado atrás, que há pouco não respondi, não quer dizer que o juiz que é influenciado. Portanto, eu pertenço ao Tribunal de Família e Menores de Sintra, como juiz social, e não é isso que me influencia. E até estou numa posição crítica, porque a criança até aos 16 anos. Mas não é isso que influencia. O juiz, pela própria Constituição, é independente. Cumprir a lei, mas depois a questão, nós temos casos de, se calhar em 10 pessoas, que é o máximo de testemunhas, em determinados processos, de quando 8 estão a dizer a verdade e 2 estão a mentir, e o juiz, portanto, enverga pelas outras, porque ficou mais convencido. Portanto, a senhora, como advogada, sabe perfeitamente isso. Eu concordo com a primeira parte daquilo que disse, já, permita-me, na minha modesta opinião, discordo da parte em que diz que, legitimamente, entenda-se, em que diz que o juiz não é influenciado.
Eu acho que é impossível não ser e, sobretudo, quanto maior é o escrutínio que a opinião pública tem da atividade judicial. Ou seja, se nós olharmos para um juiz que tenha tomado uma determinada decisão, vamos recordar-nos agora concretamente, eu gosto de dar casos concretos para nós lembrarmos. Se nós nos recordarmos do Sr. Dr. Juiz Neto Moura, do Tribunal da Relação, que fez o acórdão que fez no âmbito de um crime de violência doméstica, que aliás convido-vos a ler, porque a forma como a notícia foi veiculada nada tem que ver com aquilo que está naquele acórdão. Efetivamente, a pessoa que estava ali indiciada pelo crime de violência doméstica foi condenada pelo crime de violência doméstica na primeira instância e na segunda instância foi absolvida do crime de violência doméstica, mas condenada por um crime de ofensa à integridade física. E a forma como a notícia foi dada, parece que o senhor passou incólume, que o arguido passou incólume sem nenhuma condenação. Mas digo eu que não concordo com essa parte, porque qualquer outro juiz da relação, agora, quando faz a sua fundamentação de direito no âmbito dos acórdãos que profere, em sede de violência doméstica, tem bem presente a chincana pública. Eu não estou com isto a dizer que se concordo ou se não concordo com aquilo que aconteceu, mas que foi efetivamente uma chincana pública de um indivíduo, e no mais, quando a decisão que ele tomou estava respaldada por outros 2 colegas, e nomeadamente uma mulher. Como, aliás, o último acórdão de que nós falamos aqui no início do caso de abuso sexual, a decisão foi tomada por uma juíza presidente na primeira instância e ratificada pela juíza presidente do Tribunal da Relação. Portanto, eu acho que é impossível que o indivíduo que tenha visto os seus pares sujeito a processos disciplinares no âmbito da sua atividade judicial não pense nas consequências que poderão advir de uma decisão num sentido ou noutro sentido. E nessa matéria, se por um lado é bom a fiscalização que a opinião pública tem do Poder Judicial, é sempre bom, por outro lado é mau quando o Poder Judicial passa a se deixar levar por movimentos reacionários e extremistas que cada vez mais graçam a nossa sociedade e que desvirtuam aquilo que era originalmente a premissa dessas lutas. Eu estou a falar agora do feminismo e de uns movimentos que há para aí que, para mim, e na minha modesta opinião, são mais oportunistas do que feministas. Em relação aqui à opinião que me deu e que eu agradeço desde já, há mais alguém que queira partilhar o respectivo ponto de vista? E lembra-se que eu inicialmente falei no juízo crítico. E imagino, peço desculpa, que no âmbito de tantos criminalistas, o juízo crítico esteja sempre presente e eu gostava também de o ver aqui florescer. Eu não sei se a mesa pode... Com certeza. Deve. É que este é um assunto, como os meus alunos sabem, que me é muito querido, e tinha aqui algumas questões que gostaria de lhe colocar. Nomeadamente, estou perfeitamente de acordo que tem que haver uma justiça de portas abertas, até porque, por todas as razões de transparência e escrutínio da opinião pública, mas também concordo, obviamente, que os entraves que esse escrutínio não controlado traz, quer à investigação, sem dúvida, quer depois à parte judicial, têm vindo a ser mais prejudiciais do que benéficos, até porque vão contra os direitos do arguido, que os tem, e contra os direitos da vítima, que acaba por ser revitimizada através da opinião pública. Dito isto, gostaria apenas e só de lhe colocar as seguintes questões. Em primeiro lugar, se esta situação que efetivamente acontece poderia ser minimizada, atendendo a que nós não podemos, nem queremos, que haja uma censura da opinião dos meios de comunicação social, mas podia ou não ser minimizada por um contacto direto e constante das forças de segurança e do poder jurídico com os mídia. Ou seja, nós vemos muitas vezes... É muito interessante a sua questão. Mas deixe-me concluí-la. Vemos isto muitas vezes
sobretudo nos Estados Unidos da América, em que, quando de um processo mediático, automaticamente há uma conferência de imprensa em que são libertadas apenas e só as notícias e a informação que acalma a opinião pública, portanto, evita o rumor, evita o boato, evita também as fugas de informação e que não prejudica nem a investigação, nem depois a parte judicial. Isto é a minha primeira questão. Será que poderíamos controlar e seria benéfica essa situação? Ponto 1. A outra questão, se me permite, e desculpe se calhar vou um pouquinho mais à frente, e desculpe-me a audiência por eu estar a tomar o tempo da audiência, mas como a audiência está calada, cabe-me a mim também puxar um bocadinho por ela. Parece-me a mim que uma das questões que... E estamos só a falar dos média, porque eu gosto mais de dizer mídia, influências anglo-saxónicas. A média para mim é a média aritmética, mas pronto, isto são cá questões minhas, isto são questões de nomenclatura. Parece-me a mim que, mais do que a influência dos mídia, neste momento há uma influência tremenda das redes sociais, onde, inclusivamente, a notícia não tem mater, ou seja, nós não sabemos de onde ela vem, e como não sabemos de onde ela vem, também não podemos ver a fonte, e como não podemos fazer a fonte, também não podemos legitimá-la. Mas a influência, por exemplo, e, no fundo, a cumplicidade, obviamente, que não é uma cumplicidade direta, mas a cumplicidade que os mídias têm, por exemplo, em alguma persecução do crime, por exemplo, no terrorismo, em que foi necessário quase que uma ordem judicial, não foi, mas uma pressão muito grande para que os mídias cessassem com as imagens dos ataques terroristas, por forma a, por um lado, evitar o processo de imitação, que é muito importante, e por outro lado, travar ali o processo próprio do terrorismo, que é lançar o terror. Portanto, eu gostava de ouvir sobre estas duas questões. Muito obrigada. Já em relação à questão do terrorismo, e que assume particular relevância, até vou dar um exemplo em que, eu digo média, em que os média se portaram, não só foram um instrumento da propaganda política na altura, como sonegaram informação que já detinham na sua esfera durante muito tempo. Recordar-se-ão da alegação que a administração Bush fez, Bush filho, de que o Iraque teria armamento nuclear, que legitimaria a intervenção dos Estados Unidos da América e dos países da coligação. E essa notícia foi propalada por diversos órgãos de comunicação social, sem terem feito aquilo que é uma premissa fundamental, que é checar a fonte, verificar a informação e submetê-la ao contraditório. Portanto, o crime que foi aí cometido foi um crime político e um crime social também, teve como coautor, em relação à administração Bush e aos países todos que ratificaram o mesmo comportamento, a própria comunicação social. Em relação também àquilo que disse sobre os ataques terroristas, há um outro aspecto que é extremamente importante quando falou da cultura do medo. As sociedades autocráticas, as sociedades ditatoriais, como é evidente, não faz sentido estarmos a falar na sua sede de opinião pública. Não, porque a opinião pública é um dos pressupostos fundamentais de uma sociedade democrática, e a existir de uma sociedade dessas, autocrática ou ditatorial, evidentemente será uma opinião pública resignada, maniatada, encapotada. Mas um dos objetivos fundamentais, e por isso é que é tão contraproducente falarmos do terrorismo nas sociedades democráticas, é porque, como a imprensa é livre, há como que uma espécie de ação propagandística dos atos terroristas, que já não existe, por exemplo, nas sociedades ditatoriais. Se nós formos, por exemplo, à Rússia e tivermos esse cuidado de pedir a um colega jornalista, a alguém que tenha algum amigo jornalista,
terminantemente proibido veicular informação terrorista que não seja mais do que 2 minutos, eu não estou a brincar, é mesmo 2 minutos, dizendo: aconteceu um atentado neste sítio, X mortos, capturou-se ou não se capturou, ponto, parágrafo. E nós passamos, no Ocidente, horas e horas a falar sobre isto. E estamos a fazer 2 coisas: a incentivar aquilo que eles querem, que é a cultura do medo, e indiretamente estamos a fazer outra coisa, que é dar-lhes tempo de antena, que é aquilo que eles pretendem. Portanto, e isto vai também no encontro daquilo que eu disse inicialmente, que é a violência gera, por imitação, mais violência. E um indivíduo qualquer, num sítio... Aliás, nós até há 5 anos, os incidentes terroristas eram incidentes muitíssimo bem organizados, que tinham recursos tecnológicos, recursos bélicos, recursos humanos, requeriam um forte investimento. Hoje em dia o terrorismo é muito mais difícil de lutar, porque hoje em dia o terrorismo já não é assim. Hoje em dia temos os fenómenos dos lobos solitários. Sozinhos, com equipamento rudimentar, qualquer um pode fazer um atentado terrorista em qualquer sítio. E este incidente, propalado por todos os órgãos de comunicação social, vai ter um efeito indutor num outro sítio qualquer do planeta para alguém que já tivesse essa ideação. Portanto, em relação à sua pergunta sobre, com reporte ao terrorismo, se era importante controlar a informação, era, com prejuízo naturalmente da liberdade da imprensa, mas como aqui o que está em causa é a segurança e a paz pública, nós temos que ceder. Nós vivemos numa sociedade livre, felizmente, e segura. Esta ideia de que estamos numa sociedade insegura é uma falácia. Nunca a humanidade viveu num cenário tão seguro como o atual. A sociedade ocidental nunca foi tão segura quanto a atual. Se nós quisermos comparar os riscos a todos os níveis, há 500 anos atrás, com aqueles que nós sofremos agora, ou mesmo há 100 anos atrás, com aqueles que nós sofremos agora, ou há 50 anos atrás, com aqueles que nós temos agora, nunca a nossa sociedade foi tão segura, nunca tivemos com tanta premência paz pública e, todavia, nunca nos sentimos tão inseguros. E essa mesma insegurança decorre desta má gestão de informação que é dada pelos média. Em relação à sua primeira pergunta, manifestamente sim. É, aliás, algo com o qual e está aqui alguém que pertence às Forças e Serviços de Segurança e saberá, diversas vezes, até sobretudo nos programas, até eu falo por minha experiência própria, no programa em que eu estou, quando há um crime qualquer, eu entenderia que seria muito mais fácil aparecer alguém que representasse a força de segurança que estava a carregar, enquanto OPC, enquanto órgão de polícia criminal, aquele inquérito, e desse a informação estritamente necessária, como disse muito bem a doutora, ou mesmo se não fosse a informação necessária, libertasse alguma outra informação que fosse importante para a investigação, porque às vezes isso acontece, sobretudo nos Estados Unidos, para induzir as pessoas num sentido e, afinal, o objetivo era apanhar os suspeitos da comissão do crime. No último caso que nós tivemos em Portugal, da Rosa Grilo, da família Grilo, tivemos essa mesma manipulação, curiosamente, por parte da Polícia Judiciária, quando se referiu, recordar-se-ão, que a autópsia era inconclusiva. E quando essa informação me chegou a mim, eu pensei, bom, é inconclusiva agora, porque, entretanto, os exames periciais mais detalhados levarão 2, 3 semanas até ser apresentados pelo Instituto de Medicina Legal. E eu, quando contactei o Instituto... Aliás, uma das minhas pós-graduações é de Medicina Legal, e quando contactei uma das minhas professoras, ela disse-me que estava em 7 chaves, que não poderia dar essa mesma informação. A suposta homicida, contente com essa informação, continuou a propalar factos, convencida que estava de que teria gorado em enganar neste caso o OPC competente, que era a Polícia Judiciária. Mas, na realidade, a informação que tinha sido sonegada pela Polícia Judiciária era de que um invólucro teria sido encontrado no quarto em que o crime foi cometido e que o crânio apresentava um orifício consentâneo com um orifício de entrada da arma que pertencia ao outro suspeito de ter cometido o crime.
Portanto, é extremamente importante, de facto, uma equipa que chama a si, e em duas instâncias distintas, na fase de inquérito, referente aos órgãos de polícia de investigação criminal que estivessem com o mesmo processo, e depois também na fase judicial, referente às decisões judiciais. Nós temos vindo a verificar no âmbito judicial, sobretudo no âmbito do inquérito, na aplicação das medidas de coação. É sobretudo aí que o juiz de instrução, e nós temos visto já alguns exemplos disso, e muitíssimo bem, tem a preocupação de justificar a opinião pública com medo, porque é medo, porque até aí nunca se fez. Justificar porque que aplicou a medida de coação X e não a medida de coação Y, quando o povo, cá fora, clamava pela medida de coação mais gravosa. Aí verificamos, lá vai o funcionário judicial, não deveria ser função dele, coitado, mas enfim, cá fora ler aquilo, mas de forma precária, entenda-se, porque aquilo é lido. Bom, estão preenchidos os pressupostos do artigo 202 e 204 na aplicação da medida de coação, perigo de fuga, perturbação da paz pública e pronto, e foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Era necessário mais. Mas era sobretudo necessário mais no momento mais determinante do processo, que era quando tivéssemos uma sentença ou um acórdão. Para o povo entender, para a opinião pública entender porque é que se chegou àquela decisão. Quanto às sentenças e aos acórdãos, todos nós temos acesso às mesmas. Se acederem, imagino que vocês saibam disso, o Tribunal da Relação, o Supremo Tribunal de Justiça, quem quiser consultar os acórdãos no âmbito de algum processo, tem livre acesso ao mesmo. Mas a população em geral, e a opinião pública não é feita da população elitista que tem conhecimento científico como Vossas Excelências. A população é feita de pessoas que têm conhecimentos medianos. Não podem olhar para um acórdão e para uma sentença e perceber grande parte daquilo que ali está. E daí sim a importância de haver, institucionalizada mesmo, uma entidade que apresentasse, como acontece nos Estados Unidos, como acontece também no Reino Unido, como acontece também no Canadá e como acontece também na França. Não, são os países é diferente. Mas era importante, de facto, aparecer alguém que desse a cara pela investigação e que desse a cara pela decisão judicial que daí decorreu. Agora, as resistências em relação a isso estão também nas próprias FSS. E estão também no próprio Poder Judicial. Mais no Poder Judicial do que nas Forças e Serviços de Segurança. Porque o Poder Judicial, até há cerca de uns 10 anos a esta parte, sobretudo mais 5 anos, entendia que não tinha que justificar. A decisão estava tomada, não temos de estar agora a dar justificações ao povo e à opinião pública, porque é que eu adotei esta medida, tomei esta decisão, apliquei esta medida e não outra qualquer. Eu sou imparcial, sou independente, não tenho que me justificar perante ninguém. Essa necessidade, e eu penso que esse caminho vai ser inevitável, é cada vez maior, quanto maior é o ruído que se ouve da opinião pública enquanto elemento definidor daquilo que é necessário para a salvaguarda do interesse público, porque também é uma manifestação de interesse público a existência destas conferências, seja por aquilo que nós estamos aqui a dizer, seja também até para coadjuvar as forças e serviços de segurança no âmbito dos órgãos de polícia criminal na investigação. Penso que... sim, sem dúvida nenhuma. Eu só tenho a dizer-lhe que com esta conferência fica mais do que justificada a minha cadeira de opinião pública e justiça criminal. Muito bem. Eu, em relação à opinião pública, queria ainda acrescentar uma outra coisa, do perigo que falou há bocado da internet. Quando nós falamos inicialmente da opinião pública enquanto tendo surgido sobretudo no iluminismo, e em que se dizia que no iluminismo havia o reinado da crítica, hoje em dia temos o reinado da opinião pública, difundida pela internet, que tem a desvantagem e a vantagem, nesta matéria direi até a desvantagem, de não ter uma circunscrição geográfica. É que antigamente nós tínhamos uma opinião pública que era maioritária em França, uma opinião pública que depois influenciava eventualmente os países à volta, uma opinião pública maioritária noutro país. Hoje em dia, isso já não existe, já não há barreiras geográficas por causa da internet. Uma opinião pública que começa num sítio qualquer, varre transnacionalmente as opiniões públicas todas e com a agravante de que na internet o caráter abstrato, a opinião pública é sempre abstrata, é uma multiplicidade subjetiva, mas na internet não só é abstrata como é anónima. E por vezes, embora também a opinião pública seja anónima,
mas com a gravidade de que a opinião pública antes considerada era possível nós identificarmos o que é que estava por trás com maior facilidade. E agora, com a internet, torna-se muito mais difícil. E quando temos acesso a uma opinião pública no sentido tradicional, é possível nós confrontarmos essa opinião pública. Não raras vezes, os média têm também um importante fator educativo até da opinião pública. E já tivemos diversos casos. Nós não podemos também retirar a importância dos média enquanto eventuais educadores daquelas que são as nossas convicções iniciais e que depois se transformam em convicções mais moderadas e até mais adequadas. Eu recordo-me, há uns 20 anos, quando nós falávamos de criminalidade ligada, por exemplo, à homossexualidade, havia um juízo social olha, quase aquilo que acontece hoje em dia quando nós vemos estas senhoras que são supostas vítimas de violência sexual e nós observamos o comportamento delas numa discoteca e dizemos, nós, ou seja, mas muita gente observa este comportamento e diz, estava mesmo a pedi-las, isto não nos interessa, não tem relevância. Alguém que se comporta daquela maneira. Há 20 anos atrás era assim na criminalidade que afetava alguns grupos sociais, nomeadamente os homossexuais. Tivemos um célebre caso cá em Portugal, gravíssimo e vergonhoso, não sei se recordar-se-ão, da Gisberta, que foi assassinada de forma cruel, e a opinião pública aí, inicialmente, tinha uma tendência desculpadora até daquele ilícito, mas foi muito bem alterada com um grande contributo dos média nessa altura. Honra também lhes seja feita, não será sempre tudo mal. E em relação aos perigos da internet, é que aquilo que foi a substituição do iluminismo, do reinado da crítica, com a propalação rápida destas notícias no meio cibernauta, torna-se muito difícil para nós termos um juízo crítico e apelarmos ao juízo crítico quando estamos a receber a informação. Somos mais facilmente enredados no engodo que eventualmente possa estar por trás dessa mesma informação, porque a informação também pode ter uma agenda, também pode ter objetivos. E a internet é um meio adequado para a mesma ser veiculada nestes pressupostos. E por isso é que é tão importante, e eu comecei por dizer, que era tão importante nós mantermos a necessidade da busca do conhecimento e do juízo crítico, porque conhecimento sem juízo crítico não nos leva a lugar nenhum. Para percebermos esta informação que nos está a ser dada, consigo ir checá-la noutra fonte? Faz sentido? Como é que eu posso confrontá-la? Como é que eu posso verificar se aquilo que aqui está é isto ou será outra coisa mais, em vez de comermos, sem pensarmos se aquilo que estamos a ingerir intelectualmente terá piores consequências para nós ou não? Sim. Hola, bom dia. Bom dia. Quería apenas deixar, se me permite, unha reflexión especialmente para os alunos que están aquí presentes e tamén unha questão para si. Eu sou profesora, a maior parte dos meus alunos están aquí sentados, son alunos do primeiro ano e pareceme que há moitas questões aquí que son importantes para eles refletirem esta idea do juízo crítico, mas eu gosto moito da autocrítica e é algo que tamén faço con eles nas aulas. E gostaba que refletisen un bocado tamén sobre a questão non apenas de manter sempre unha atitude crítica en relación á realidade e a todo o que ven e a todo o que ouven, mas tamén que reflitan sobre o sentido de responsabilidade social que nos debemos ter como cientistas sociais, como académicos, como profesionais. Todas as profesións deben ter ese sentido de responsabilidade. E quería aproveitar un aspecto que comentou e no cual, como digo, eu faço moita autocrítica e que teve a ver co proceso Casa Pía, non é? Que do meu punto de vista marcou un bocadito un antes e un depois, non é? Na forma como a sociedade reage agora a estas noticias, en que de facto houve moita desinformación, non é? Por parte de moitos canais, e non só desinformación como información errada, que non ten necesariamente que ser a mesma coisa. É mentira. Eu non quería chegar tan longe, mas efectivamente. E tocou nun aspecto que me pareceu relevante, que era precisamente a confusão que houve durante moito tempo no discurso dos jornalistas entre pedofilia e abuso sexual.
É verdade que os jornalistas non son especialistas en todo, non teñen que ser especialistas en todo, como os xuíces non teñen que ser. Mas a verdade, e esta é a miña autocrítica, que eu gostaba que os meus alumnos fixesen sempre como profesionais, cual é a responsabilidade que nós, criminólogos, nós psicólogos, que tivemos nesa confusão de información. Ou seja, eu non coñezo ninguén, e dentro desos ninguén me incluo a min propia, que tivese ligado para ningún canal de televisión a dizer atención, por favor, infórmense, porque esta información que están a dar é errada. Pedofilia non é abuso sexual non é pedofilia, e a verdade é que nós non temos, contrariamente nos Estados Unidos, por exemplo, en que os profesionais da psicoloxía en concreto, da criminoloxía tamén, son moito máis activos nese papel de esclarecer a outros profesionais sobre determinados asuntos. Concordo completamente con estas sesións de imprensa, non é? Que deben existir, en que a información seja correcta, objetiva e exclusivamente a necesaria. Portanto, era apenas esa reflexión de até que ponto nós non somos tamén responsáveis, non chega con dizer os jornalistas non facen ben o seu traballo e exageran, mas é que nunca nenhum de nós, não é, teve o cuidado de explicar a estes... Doutora, só 5 minutos para cumprirmos o tempo. Tá bem? Com certeza, com certeza. Okay. Então fico por aí, a outra questão não é tão relevante. Por favor, não. Eu percebo o que quer dizer, mas eu acho que um jornalista, quando fala da pedofilia e dos abusos sexuais, se sabe o que vai dizer, diz, se não sabe, tem que ir buscar quem saiba. E acho que nessa matéria a responsabilidade é dele, porque há para aí muitos psicólogos e psiquiatras que não têm acesso aos canais televisivos. Portanto, se o jornalista quer falar sobre esse assunto, ou estuda o assunto, ou então, se não quer estudar, traz quem saiba da matéria. Portanto, eu acho que aí a responsabilidade não será tanto... Sinceramente, acho que aqui a questão é mesmo de censura e não de autocrítica, embora a autocrítica seja sempre importante, até mesmo em termos evolutivos. Ninguém evolui só com juízos de censura para o outro, sem fazer o seu processo de autocrítica. Em relação a... Eu todavia devo dizer que, pelo menos no programa em que eu comento, essa questão da pedofilia e do abuso sexual foi por mim abordada desde o início e disponibilizei um manual muito importante do Instituto de Medicina Legal, no ano de 2003, que fazia muito bem essa distinção e que eu pedi ao jornalista, ao editor do programa, para fotocopiar e passar aos outros, até porque isso tem um impacto muito grande no âmbito da reinserção do indivíduo. Eu estou-me a lembrar dos novos movimentos na Alemanha, que entendem que é necessário nós esforçarmos bastante para tentar combater a pedofilia, para tentar ajudar a pessoa que padece dessa parafilia a controlar os seus impulsos. E isto é muito importante por causa da ideia que por aí propala-se que a taxa de reincidência criminal da pedofilia é extremamente elevada. Não é verdade. Eu não considero que uma taxa de reincidência de 23% seja muito elevada. Seguramente que há outros crimes em que a taxa... Seguramente que há outros problemas psicológicos que resultam em determinados atos ilícitos que são muito mais prementes do que este. Em relação ao abuso sexual, a taxa é superior, efetivamente. E é importante porquê? Porque se nós tratarmos a pedofilia dessa forma, o indivíduo que comete o crime dificilmente se propõe a tratar-se. E na Alemanha, há cerca de uns 4 anos que se começou este movimento de chamar a pessoa que padece deste problema para se reinserir socialmente. Se nós analisarmos este assunto e separarmos, um pedófilo pode cometer ou não um abuso sexual, um abusador sexual é um abusador sexual, ponto. Mas o pedófilo pode ou não cometer este abuso sexual e é mais fácil nós conseguirmos dizer-lhe assim, conseguimos dar-lhe instrumentos para você combater. E uma vez que nós não temos no espaço europeu, graças a Deus, penas de morte, e raros são os países que têm pena perpétua, a questão da ressocialização do indivíduo é extremamente importante, porque eu não posso deixar uma pessoa 60 anos na cadeia, não é possível, na maioria dos ordenamentos jurídicos europeus, e, portanto, a ressocialização é extremamente importante, dentro deste ponto de vista que referiu. Eu queria dizer, eu quando falei do caso da Casa Pia, para dar o exemplo do julgamento da opinião pública sobrepor-se ao julgamento do Poder Judicial, eu também poderia ter dado um exemplo inverso, que era da absolvição da opinião pública. Todos nos recordamos do caso do Isaltino Moraes, que foi condenado pelo Poder Judicial, mas a opinião pública não esteve nem aí para o Poder Judicial, sobrepôs-se ao Poder Judicial e ratificou o comportamento do Isaltino Moraes, tanto mais que se você for a Oeiras, e eu vivo perto de Oeiras,
eu diria, sem pestanejar, que para aí 80% das pessoas continuam a achar que ele que fez foi muito bem, roubou um pouco, não faz mal, todos roubam, mas fez mais. Portanto, este é um exemplo típico de que a opinião pública, e isto está errado, manifestamente, de que a opinião pública precisa de ser educada pelos média, porque não é justificação ter feito alguma coisa positiva para aquilo que cometeu de forma ilícita. E contrapondo os dois casos, podemos ver como pode ser injusto a manipulação da informação que é dada ou a errada informação que é veiculada à formação das nossas convicções pessoais que geram a opinião pública e que, quando atingem proporções específicas, passam a ser massa pública mais facilmente controlável. Obrigada. Eu acho que ainda tens tempo para a outra questão, anda lá. A outra questão também é recuperar um tópico que tratou aqui e que tem a ver, eu concordo completamente consigo com que a informação sobre crimes é exagerada, não é? E o que cria uma insegurança que não faz, digamos, sentido no país em que vivemos, em que felizmente ainda temos taxas de criminalidade relativamente baixas comparadas com o noso contexto. Non significa que non seja preocupante, que non seja grave, mas é a realidade das estatísticas. Agora, a miña questão, e unha questão na cual eu non me consigo posicionar, e, portanto, gosto moito de ouvir a opinión de outras persoas, é qual é o ponto medio sobre a cuantidade de información que debemos dar en relación aos delitos que se cometen. E digo isto en relación precisamente aos delitos de violencia doméstica, en que discútese moitas veces se o nome das vítimas, por exemplo, debe ser dado nas noticias e estaríamos un bocado a violar a privacidade e estaríamos a magoar, e aquí falo un bocadito por experiencia propia, a familia, non é? Claro, as vítimas vicariantes. Porque é insoportável, de facto, durante semanas e semanas e semanas estar a ouvir o nome dun familiar na televisión, mas até que ponto, se non damos esa información, esa muller non deixa de ser máis un número. E sen cara, sen vida, sen familia. E eu non me consigo posicionar en relación a iso. Portanto, gostava de ouvir. Eu compreendo a dificuldade de nos posicionarmos nessa equação, porque o que está em causa são aspectos profundamente importantes, tais como a nossa privacidade e a nossa necessidade de sabermos que importamos, não somos só mais um número. Todavia, eu confesso que me posiciono nessa matéria, nessa equação, no sentido de não entender que tenha relevância o nome da vítima no âmbito da violência doméstica, quando a informação é dada pelos órgãos de comunicação social e nomeadamente os televisivos. Já acho, e por isso é que queria dizer, em Portugal, pelo menos, isso não acontece. Todas as vítimas de femicídio em Portugal têm um nome e têm um rosto. Convido-vos, por favor, a consultarem o site da UMAR. Cliquem do lado esquerdo até chegar onde diz OMA, que é o Observatório das Mulheres Assassinadas em Portugal, e em que a senhora doutora Elizabeth Brasil faz um trabalho extraordinário, em que há uma descrição. Portanto, temos não só o nome da senhora, temos a profissão, temos a idade, e há uma descrição sumária de cada uma das mulheres que são vítimas de assassinato em Portugal. E isso vai no sentido de nós sabermos que aquela pessoa, aquelas mulheres têm um rosto, nós sabemos qual é a história e podemos contextualizá-la. Mulheres, e não só mulheres, mas há também jovens, recordo-me de 2 casos de 2 adolescentes que tinham sido assassinadas numa contextualização familiar, porque, como sabem, no âmbito do femicídio, pelo menos para a UMAR, não é só o contexto de violência doméstica entre cônjuges, mas sim o conceito de violência doméstica entre filhos para pais, pais para filhos e outros contextos. Portanto, no âmbito da comunicação social em geral e sobretudo a televisiva, eu acho que não devemos dar o nome, porque acho que aqui a salvaguarda do direito fundamental da privacidade da vítima e dos familiares da vítima, e nesta matéria confesso que me posiciono até mais do lado dos familiares da vítima, porque os filhos não escolheram nada daquela equação. Bom, a pobre da vítima também não é? Mas os filhos, sobretudo, não escolheram nada daquela equação e devem ser protegidos nesta engrenagem de inquérito que é profundamente violadora, cansativa e até diria vexatória, uma vez que vão ter que ser chamados, vão ter que ser ouvidos, mesmo que nós digamos que agora... Bom, sempre tivemos as declarações para a memória futura e que agora estão a ser melhor aplicadas. Bom, mesmo assim, eu confronto-me na minha prática profissional
não raras vezes com a necessidade de chamar outra vez estas vítimas para virem prestar o seu depoimento e submeterem-se àquilo. Portanto, eu não vejo, sinceramente, que haja grandes benefícios em dizermos para os média em geral, para a opinião pública em geral, quem é a vítima. Acho que nessa matéria devemos recatar. Mas que a vítima está perfeitamente identificada e a sua história neste projeto da UMAR, extraordinário projeto, sim, está. Eu só pedia o seguinte, não sei, terminou? Não, terminei. Eu tenho aqui a minha chefe do grupo de criminologia. Será que ainda pode haver mais uma perguntita? Pronto. Então, não, eu obedeço, sou uma rapariga que respeita estas coisas. Então, a questão de se falou e que eu estava a falar sobre o jornalismo, certamente a doutora já não é presidente das FPs 25. Não, eu já nasci no período pós-revolucionário. É bom sinal, é sou sinal eu, que é mais sou eu, nova. Sou eu. E das FPs 27, dos cavacos, né, que muita gente esqueceu-se disso. Mas eu conheço bem o processo das FP25, Sim. porque estagiei com o Dr. Romeu Francisco, que defendeu o Dr. Hotel. Eu sou da Covilhã e, portanto, muito bem. foi aí que se Minha começaram a família formar, e tenho também. colegas de infância que envergaram pelo caminho das FPs. Eu não, enverguei pela polícia. Muito bem. E fiz a melhor opção. Mas quando estávamos a falar aí na questão dos jornalistas, portanto, na questão de há uns anos atrás, quando havia os assaltos aos bancos, os jornalistas até colaboravam connosco. Portanto, eu tenho editais do tal e qual, autorizados pela Direção Nacional, que nos acompanhavam, nós andávamos em carros caracterizados, eu inclusive, portanto, sou formado, mas isso só há 3 anos, portanto, em contra-terrorismo pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Defesa Interna. E nós utilizávamos os jornalistas e eles colaboravam connosco. Também eles vinham um carro atrás de nós e filmavam o que nos interessava. Também era salvaguardada essa parte. Mas a questão dos assaltos aos bancos, portanto, até foi os jornalistas trabalharam muito bem connosco. Connosco e com a Polícia Judiciária e com as outras polícias, não estou a pôr isso em questão, porque quando havia um assalto e que o gerente dizia que lhe tinham roubado naquela altura, 7 mil contos, que era o máximo que até a instituição bancária podia ter, claro que nós íamos para a televisão quando ele se calhar tinha e dizíamos-lhe que tinha sido 9 mil. Isto o que é que causava? Quando eles eram detidos, quando eram apanhados, havia logo guerras entre eles. E eles depois denunciavam-se. E nós conseguimos assim apanhar. Agora, a questão do alarmismo também é punido por lei. E se calhar os jornalistas também, se começarem a pensar um bocadinho disso, também estão sujeitos lá para dentro. Eu vou-lhe dizer... E termino por aqui. Eu vou-lhe Diga. dizer o seguinte, há, sobretudo, um órgão de comunicação social neste país que fatura tanto que se dá ao luxo de pagar todas essas multas que são indicadas e que são muito pequenas em relação àquilo que é o lucro da violação da lei. Um dos casos, por exemplo, é quando um coletivo permite a presença de jornalistas dentro da sala de aulas e diz que não é possível captar a inquirição das testemunhas ou o depoimento dos arguidos, e isto tudo é gravado, no dia seguinte aparecem grandes parangonas nos canais televisivos e a multa no dia seguinte foi de 1.500 euros. Portanto, como pode imaginar, o crime compensa nesta matéria. Eu questiono-me, o que aconteceu para a Direção Nacional ter deixado de ter uma posição tão democrática, e direi até mesmo progressista, não aqui com a conotação política, que tinha na década de 80 e na década de 90, sendo que isso, obviamente, prejudica-vos a vocês. Eu preferiria muito mais ter alguém que pertence mesmo, além do apoio científico, que seria ter pessoas com a vossa licenciatura a fazerem comentários de crimes, que acho que era muito, muito útil para a sociedade. Também acho que era extremamente relevante ter um representante ao PC que se andasse pelos órgãos de comunicação social tantas vezes quantas as necessárias para prestar esta mesma informação. E interrogo-me, não sem angústia, porque é que isso não existe, até porque no âmbito desta ânsia de vender, muitos órgãos de comunicação social fazem juízos condenatórios em relação a muitos elementos, muitos camaradas seus, das forças e serviços de segurança, nomeadamente aos elos mais frágeis, aos patrulheiros, e esses mesmos juízos não são nunca dirimidos, nem são sujeitos a contraditório, porque as pessoas que estão nas patentes mais elevadas se reconduzem às suas cúpulas de marfim sem darem a informação que é importante e sem que estes coitados que são alvos deste escrutínio
possam defender-se porque não podem falar, como sabe, ao abrigo do processo disciplinar que lhes é aberto imediatamente e do processo crime, que é também aberto simultaneamente. Eu pergunto-me, não sei se me saberá ajudar a responder. Desculpe. Isso é quase como uma questão que foi provada, aliás, de um caso de um colega seu, portanto, que apresentou e correu até ao último, aos direitos do homem, de qual a pessoa, não é por ser advogado, que se pode defender, inclusive, sozinho até em tribunal. Enquanto todos nós necessitamos ter que levar, até mesmo o juiz, tem que levar um advogado portanto, para o tribunal. Mas isso é como tudo, portanto, e se calhar o mais importante seria até, se calhar, não estou a fugir à pergunta de modo algum, podia-me refugiar, segredo de justiça, segredo, pronto, não é por aí, mas eu quero só deixar aqui uma questão. Portanto, as violências também são praticadas nas polícias. Agora, as polícias não compactam com isso, e são discriminados. E se calhar por isso é que nós temos muitos homicídios, e a senhora está bem dentro nesse sentido, a doutora, portanto, se calhar porque temos muitos homicídios, porque nenhum colega quer trabalhar com outro colega. Portanto, eu não acredito que aquele caso de juízes também da violência doméstica, como também estão no outro lado, não estou aqui a defender, não tenho carta e seria o sindicato deles a defendê-los, não é o meu caso, se calhar também são discriminados. Porque todos somos contra a violência doméstica, não é? Por ser colega não se vai abafar o processo. As pessoas às vezes têm essa ideia, não é? Portanto, para a polícia fica perdoado, isto não era por aí, não é por aí. E em relação à questão da Direção Nacional? A questão da Direção Nacional, portanto, ela toma as medidas que ela pretende. São os superiores. Bem, eu acho que terminávamos por aqui. Em abono da verdade, deixe-me que diga que, não vou falar da Direção Nacional, mas se há uma força de segurança que neste momento tem um porta-voz e que efetivamente faz algum trabalho, é a PSP. Pronto, não será o ideal, mas é a única que o faz. Portanto, isto é verdade, é o que há, mas as outras não o fazem. Doutora, resta-me agradecer em meu nome particular e em nome da Universidade. Caríssima audiência, a primeira mesa está terminada, convido-vos ao coffee break e muito obrigada. Obrigada, eu.